Bom dia, meninos do nono. Vamos agora, né, dar início à nossa reta final desse ano de 2020. Começamos hoje o nosso conteúdo do quarto bimestre. Então, lá na plataforma eu já coloquei, né, Biologia quarto bimestre. A atividade de hoje já vai estar lá. Vamos que vamos, né, gente? Terminar esse ano, né? Quem sabe o ano que vem a gente tem aula presencial. O universo e o sistema solar. Então, eu vou começar com o universo. Olha só para vocês verem o tamanho do nosso universo, que lindo, né? E o sistema solar, ele é minúsculo em relação ao tamanho do universo. No dia 12, que é o dia das crianças, eu vou pegar direitinho o link e vou ver se eu divulgo na minha rede social. Vai ter um planetário interativo de São Paulo, né? Que vai mostrar o universo, muito interessante. E aí é o nosso sistema solar, ó, enorme, né? A nossa galáxia e nós estamos num pontinho ali. E aí, quem estuda o universo é a astronomia, né? Então, a astronomia é a ciência que vai estudar o universo numa tentativa de perceber a sua estrutura e a sua evolução. E a origem do universo? Como que o universo surgiu? Eu não vou adentrar esse assunto porque é tema de pesquisa de vocês, tá? Como tarefa de casa. Então, acredita-se que no universo, no início, né, havia uma grande concentração de matéria e energia, né, que há aproximadamente 15 bilhões de anos atrás, né, houve uma grande explosão. E aí dessa explosão surgiu o universo, né? E o nosso sistema solar também não é diferente, né? Sobre o surgimento dele. Depois eu vou colocar o link de um videozinho na aula da semana que vem para vocês verem, para vocês assistirem sobre a formação do nosso sistema solar. Na verdade, tem uma série, eu vou pegar o nome direitinho com o Enzo, que é ele que está assistindo. Essa série mostra o surgimento do Sol, o nascimento do universo, o nascimento do Sol. Muito bom, tá? Muito bom mesmo. De que é constituído o universo? O universo ele é constituído, meninos, por tudo que existe, né? Então, nós temos os planetas, como o planeta Terra, as estrelas, como o Sol, os asteroides, né? Que aí nós temos meteoritos e meteoros. E nós temos as luas, né? Como a nossa lua do planeta Terra. Temos as galáxias, né? As nuvens de poeira no universo, buraco negro e cometas. Né? Então, alguns desses tópicos hoje nós vamos ver as definições e outros vai ficar para a próxima aula para não ficar tão extenso, tá? E o que é o universo? O que existe no universo? No nosso universo existem as galáxias. E as galáxias são um aglomerado de milhões e milhões de estrelas, entre as quais existe uma grande quantidade de gases e poeira. E também, claro, né, que tem espaço vazio. As galáxias, elas são classificadas de acordo com o seu tamanho e a sua forma. Então, as galáxias, elas têm a forma de espiral, elíptica e irregular. Então, nós temos aí, então, as galáxias são um aglomerado de estrelas e gases, e elas têm formas diferentes. Então, tem a galáxia em espiral, galáxia elíptica e galáxia irregular. E nós temos os cometas. O que são os cometas? Os cometas são corpos celestes, eles são bem pequenos, frágeis e de formato irregular. Eles orbitam em torno do Sol, né? Tendo assim as suas órbitas também chamadas de elíptica. Eles são corpos muito primitivos, são formados, eles têm núcleo, cabeleira e cauda, tá? Essa cauda dele, ela é visível. Então, nós temos aí nessa imagem aqui, ó, nós temos aí a foto de um cometa, né? E as constelações, né? Nós temos um aglomerado de estrelas. Quando eu falo aglomerado de estrelas, eu estou falando em constelações. Aqui eu coloquei para vocês o Cruzeiro do Sul, que está visível atualmente. E aqui eu tenho a Ursa Maior e a Ursa Menor.
né? Nós tínhamos agendado para esse ano a visita ao planetário, né? Mas não foi possível. E nós temos 88 constelações oficiais, né? Tem um sitezinho que você entra que você consegue ver essas constelações. Então é muito interessante, tá? As constelações, gente, ela é um conjunto de estrelas, como eu já falei para vocês. Aqui eu coloquei uma animaçãozinha, né? Eu brincando lá do desenho dos Simpsons, que ele imagina ele lá ligando as estrelas, né? As constelações, elas são importantes porque elas servem de orientação para para quem tem pessoas, né, que fazem estudos, né? Então serve de orientação noturna e também para os navegantes, né? Para navegação, ela também serve de localização e também orientação, porque antigamente eles usavam o céu, né, para poder se orientar com relações aos meses, os dias, né, e até mesmo com relação à localização. Então, eles marcavam a passagem dos meses e dias observando o céu, né, com relação à movimentação da Terra. Então, esse céu ia mudando e eles acabavam que usava, né, como orientação. O movimento da Terra em torno do Sol, ele permite que algumas constelações sejam visíveis. Claro que dessas 88, nem todas é visível para nós aqui em Goiás ou no Brasil, né? Por quê? Porque depende muito da movimentação de rotação e translação da Terra. Então, não é visível. Opa, voltou duas. As estrelas, né? Eu tenho as estrelas. Essas estrelas, elas são formadas através de nebulosas. Lembrando que as estrelas, elas formam as constelações. E aí, essas estrelas, né? Elas são diferentes dos planetas. Por quê? Os planetas, eles são astros que não têm luz própria. Já as estrelas, elas produzem sua própria luz e seu calor, tá? Então, o que vemos no céu, né, é a luz emitida por uma estrela, que pode estar a bilhões e bilhões, né, de anos-luz da Terra. Então, às vezes ela já até morreu e o que chega para nós é somente a luz dela, porque a gente consegue visualizar. Aqui eu coloquei essa imagem porque eu achei ela linda, né? Então, nós temos ali o Sol, que é a nossa estrela maior. Ultimamente, a gente está vendo tanto que é o seu brilho, né? Porque a gente já acorda às 6 da manhã, já com o céu bem claro e bem quente, né? Então, a gente percebe o tanto que é quente. E aí, nós temos os planetas, né? Os nossos 8 planetas do sistema solar, né? Que nós vamos estudar na próxima aula, certo? E aí, para casa, vai ficar. Vocês vão pesquisar a teoria do Big Bang. Eu sei que a professora Iris ensinou vocês a criar um documento no Word na própria plataforma, então vocês podem fazer no Word para mim, não precisa fazer no caderno. E me envia lá pela plataforma. Então, vai estar criado lá um tópico. Aula de Biologia 8/10, no quarto bimestre, tá? Tem que colocar fonte bibliográfica e imagens, tá bom? Beijos para vocês e tenham uma boa semana, um bom restinho de semana, um bom final de semana, um bom feriado e feliz Dia das Crianças, tá? Beijos, amores. Alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Começando aí mais uma aula. Hoje que é uma aula, né, semana de provas, uma aula para a gente fazer uma correção e discussão da avaliação que vocês fizeram na segunda-feira de Física. A gente fechou aí o terceiro bimestre, né, encerramos o terceiro bimestre e antes da gente começar o quarto bimestre oficialmente, quarto e último bimestre do ano, olha o tanto que passou rápido, a gente já está chegando literalmente ali no finalzinho. Antes de começar o quarto bimestre, a gente fazer uma correção da prova para finalizar aí esses conteúdos, fechar com chave de ouro, para a gente começar aí futuramente o quarto bimestre. Semana que vem é a Semana da Criança, né? Programação especial de Semana da Criança, não terá
aula gravada, vocês terão aulas diferentes, vocês vão ter aí a programação. Então, na semana seguinte, depois da Semana da Criança, a gente começa o nosso quarto bimestre. E vamos fazer a correção e discussão da prova. Começando aí pela primeira questão. Olha só, lembrando que as questões, como elas são embaralhadas, pode ser que essa não tenha sido a primeira questão que vocês responderam, mas de qualquer forma, com certeza teve essa questão aqui, que é a questão como são chamados os pontos mais baixos de uma onda mecânica. Lembra da representação da onda, né, que nós fizemos? E nessa representação a gente pontuou o nome de algumas partes das ondas, inclusive os pontos mais baixos. A gente pontuou os pontos mais altos, os pontos mais baixos, o centro da onda, etc. E tinha o ponto lá mais alto, o ápice superior da onda, e tinha o ponto mais baixo dessa onda, que era chamado de vales. São chamadas de vales. A parte mais baixa de uma onda, quando a gente faz uma representação, a gente chama de vales. Não tem muito segredo, é uma questão muito fácil. Vocês fizeram representação de onda, vocês viram a representação de onda, então era só lembrar mesmo daqueles poucos nomes que tem na representação da onda. A parte mais baixa é chamada de vale. A próxima pergunta era: o nome do espaço entre o eixo de propagação e o vale, ou entre o eixo de propagação e a crista, é chamado de... É aquele espaço que fica no meio da onda, que a gente faz a representação. Entre aquele meio e a crista, aquele meio e o vale, tem um espaço, e esse espaço tem um nome. Eu coloquei para vocês no slide, era para ter copiado, então vocês devem ter lembrado que o nome é amplitude. Amplitude é o nome do espaço que fica entre o meio, aqui tem aquela linha do meio, que é o eixo de propagação, aí entre o meio e a crista é amplitude, entre o meio e o vale também chamamos de amplitude. Aquele espaço apresentado por uma setinha dupla. Então a resposta dessa questão era amplitude. No estudo das ondas, o que é o período? Pessoal, período a gente falou quando a gente começou a estudar a representação das ondas também, em que o período é o tempo que uma onda leva para realizar um ciclo. Nós até fizemos cálculos, né, de período, que eu não cheguei a colocar nessa prova, porque vocês viram muito pouco, talvez podia confundir, a gente aprofunda mais futuramente. E o tempo que a onda leva para realizar um ciclo, ciclos são quando tem 3 pontos, um ponto embaixo, em cima, embaixo, ou em cima, embaixo, em cima. Mas quando ela faz aquele desenho, tanto por cima ou por baixo. Essa distância completa é um ciclo. O tempo que ela leva para fazer um ciclo é chamada de período, onde o cálculo é ali bem facinho, ensinei para vocês como fazer, e é aquilo lá. Então, a resposta dessa questão era período. E aí, nós temos como são chamados os pontos mais altos de uma onda. Nós falamos aqui várias vezes. Enquanto o ponto mais baixo é o vale, o ponto mais alto é a crista. Eu ainda falei da questão lá do galo, lembra da crista do galo, que fica em cima da cabeça. Então todos os pontos altos são as cristas, os pontos baixos são os vales. Essa daqui eu já coloquei a resposta direta, que era a quantidade de ciclos de uma onda por unidade de tempo, é chamada de frequência. O número de ciclos que a onda realiza por uma unidade de tempo é a frequência da onda. E aí ele também naquela parte dos cálculos, lembrando que a frequência é representada por Hertz. A quantidade de ciclos por uma onda é chamada de frequência. E as frequências no Sistema Internacional de Medidas são representadas pelo Hertz. Pessoal, uma aula bem rapidinha, até porque vocês estão em semana de prova. Eu não vou começar conteúdo agora, e vocês vão entrar num feriado agora também, um feriadão. É isso, encerramos aí o nosso terceiro bimestre. Depois da semana que vem começamos o quarto bimestre aí já com tudo. É um bimestre curto, mas que tem muito conteúdo, então a gente vai correr com esse bimestre, correr assim, dentro dos nossos limites, dentro do foco de aprendizagem. Dei uma descansada aí agora nesse feriado, relaxem a cabeça, aproveitem a semana da criança que vai ter, porque voltando a gente tem muita coisa para estudar, beleza?
Por hoje é só, pessoal. Era só isso mesmo que eu queria passar para vocês, fazer essa correção, ver o que vocês erraram, o que vocês acertaram, entender a nota de vocês também. Marcarei o dia de olhar o caderno, podem ficar tranquilos, eu aviso antes. E fiquem com Deus, um forte abraço e tchau, tchau. Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo ótimo. Hoje nós temos aula de literatura. Essa aula de hoje vai ser focada aí no texto Pneu Furado, de Luiz Fernando Veríssimo, um escritor famosíssimo aqui no nosso país, aqui nos nossos estudos literários. Com certeza vocês já ouviram esse nome por aí. E vou abrir agora o texto para ler com vocês e em seguida falar sobre as questões de interpretação. Então vamos lá. Pneu furado. O carro estava encostado no meio-fio, com um pneu furado. De pé ao lado do carro, olhando desconsoladamente para o pneu, uma moça muito bonitinha. Tão bonitinha que atrás parou outro carro e dele desceu um homem dizendo: "Pode deixar. Ele trocaria o meu pneu." "Você tem macaco?" perguntou o homem. "Não", respondeu a moça. "Tudo bem, eu tenho", disse o homem. "Você tem estepe?" "Não", disse a moça. "Vamos usar o meu", disse o homem. E pôs-se a trabalhar, trocando pneus sob o olhar da moça. Terminou no momento em que chegava o ônibus que a moça estava esperando. E ele ficou ali suando de boca aberta, vendo o ônibus se afastar. Dali a pouco chegou o dono do carro. "Puxa, você trocou o pneu para mim, muito obrigado." Eu não posso ver um pneu furado, tenho que trocar." "Coisa estranha, é uma confusão, sei lá." Então aqui tem até um certo humor aí, né, dentro dessa narrativa, porque, né, tem o fato aí de ter essa ação aí para trocar o pneu e ajudar a moça, mas fica bem claro aí que é pela aparência dela, né, porque aqui uma moça muito bonitinha, ou seja, tá ressaltando aqui a beleza dela. E aí, na verdade, não era ela a dona do carro. Vamos lá. 1. Em relação à compreensão do texto, analise os itens abaixo. 1. O pneu do carro estava furado. 2. A moça não era dona do carro, que estava com o pneu furado. 3. O dono do carro agradeceu ao homem por ter trocado o pneu do carro. Está correto ou estão corretos A. Apenas o item 3. B. Apenas os itens 2 e 3. C. Apenas o item 1. D. Apenas o item 2. Ou letra E. Todos os itens. Então, você vai escolher aí qual responde aí. Isso analisando aqui, né, os itens que estão aqui, o 1, o 2 e o 3. 2. Na última parte do texto, é uma compulsão, sei lá, podemos concluir que letra A fala é da moça. B, a fala é do dono do carro. C, a fala é do motorista do ônibus. D, a fala é do borracheiro. E, a fala é do homem que trocou o pneu. Então, você vai escolher e vai marcar aí qual alternativa responde, né, essa fala aí da compulsão. 3. Há diálogos no texto e o que comprova isso são. Então, está fazendo uma afirmação que existe diálogos no texto. E como se comprova isso? A. As palavras utilizadas no título. B. As palavras estrangeiras utilizadas no texto. C. Os sinais de pontuação como ponto final no fim de cada frase. D. Os travessões indicando a fala dos personagens. Ou letra E, as vírgulas no início do texto. Então, essa aí tá bem tranquilo, né? É uma questão aí de pontuação, tá aí dentro dessa análise aí textual, que serve aí de entendimento também para o texto.
Porque a pontuação, né, são sinais gráficos aí que podem até mudar o sentido das frases. 4. Marque V para verdadeiro ou F para falso em relação às afirmações abaixo. O homem que trocou o pneu já conhecia o dono do carro. A moça ficou feliz por alguém ajudá-la a trocar o pneu. O homem vivia trocando pneus pela cidade devido à sua compulsão. Em relação ao contexto da história, a sequência correta de cima para baixo é... Prestem atenção, de cima para baixo. Você vai colocar verdadeiro ou falso e depois você vai marcar aí, né, observando de cima para baixo, ou seja, primeiro, segundo, terceiro, tá? Letra A, FFF. B, FVF. C, VVV. D, VFV. Ou letra E, VVF. Sim, então aqui nessa questão ela é muito interessante porque são duas etapas aqui para que você responda ela corretamente. Marcar verdadeiro ou falso e encontrar aqui qual é a alternativa que responde aqui. Né? E aí você vai marcar o verdadeiro ou falso, depois vai marcar aqui também. Por fim aí, número 5. Mesmo que não esteja claro no texto, podemos concluir que A. O homem não teria trocado o pneu se visse que o carro não era da moça. B. O homem não teria trocado o pneu se não fosse compulsivo. C. O homem teria trocado o pneu de qualquer maneira. D. O homem achou que ganharia dinheiro pelo serviço. Ou letra E. O homem percebeu que ajudaria uma pessoa importante. Para número 5, vou ler novamente o enunciado. Mesmo que não esteja claro no texto, podemos concluir que... Então, aí, não está claro, ou seja, não tem uma explicação exata. Mas podemos entender, né, a mensagem que é passada. E você vai escolher qual dessas alternativas aqui está de acordo, tá? Meninos, então foi isso. Peraí, deixa eu só... Opa, foi. Vocês irão responder, como tarefa de casa, responder os exercícios de interpretação textual disponíveis no Google Classroom, que são esses exercícios que eu acabei de mostrar aí para vocês, né? Sobre o texto aí, Pneu Furado, de Luiz Fernando Veríssimo. Beijo para vocês, tudo de bom. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Cuidem-se e até a próxima aula. Tchau, tchau!